quando eu vou para a rua, por exemplo, ontem, né? Eu fui, fotografei, aí eu guardei a câmera porque eu não estava chegando muito bem e tal, mas de repente já peguei o celular para tirar foto, e aí eu parei de tirar foto e comecei a cantar palavras de ordem. Então eu não consigo ficar a par, né? Eu não consigo ficar a parte disso. Então essa coisa de e agora eu olho, agora eu quero participar, mas eu quero registrar. Então fica tudo meio misturado, né? E foram praticamente, eu estou aposentada, então foram 30 anos de banco, né? 30 anos como bancária. Desses 30, e eu entrei em 89 no banco, em 92 eu entrei para a federação, eu entrei para o movimento sindical. Então, e lá eu senti como era muito caro o jornalista, era muito caro o fotógrafo, o equipamento fotográfico era caro, e tinha uma máquina. E aí eu peguei aquela máquina, e comecei a fotografar os momentos sindicais, os encontros, os congressos, as reuniões que eu ia, né, que eu estava participando em nome da federação, ou como uma diretora da Federação dos Bancários. E aí foi que começou. Isso lá em 93 para cá. E aí foi que começou essa história de registrar. E cada vez que eu não consigo mais desassociar essa coisa de estar em algum lugar e não registrar isso, de não ter esse olhar de, nossa, isso é história, eu estou aqui, né? Eu estou participando. E depois pensar assim, nossa, eu estava lá, eu chorei junto, eu ri junto, né? Eu vi aquele momento passar. Trabalhador que se sente como peça das decisões que são tomadas. Exato, da democracia. Não é à toa que o teu trabalho de fotografia ele tem quase a mesma idade da nossa democracia. Tem quase a mesma idade. Porque, e depois assim, eu me criei numa cidade pequena, no interior, então eu vim para Porto Alegre em 89, no mesmo ano que eu entrei no banco. Eu vim para cá em abril e entrei no banco em julho. Foi muito pouco tempo de cidade, assim, de outras coisas antes de entrar no banco. E era muito... E logo depois, e naquele ano, eu entrei em julho, teve uma greve em outubro, novembro. E aquela greve, foi 90? Não, acho que foi na greve de 90, eu estou ficando velha, não sei mais. Foi na greve de 90. Teve uma greve que o Bradesco parou e a gente ganhava muito pouco. A gente não tinha ticket, não tinha... plano de saúde, não tinha nada. Então foi na diretoria daquela época que eu entrei em contato, que eu comecei a conversar e que eu participei, porque daí eu distribuía ticket da alimentação, do almocinho, que o pessoal deixava comigo, porque eu falava muito. E aí, naquele momento eu não registrei, eu não tenho nenhum registro daquele instante. Mas eu acho que aquilo foi uma coisa de ficar pensando, nossa, podia ter tirado, né? Chamava ali no Bradesco, que agora já é só um pedacinho de Bradesco, já alugaram um prédio, mas ali na Sertório com a Farrapos, chamavam de Forte Apache, tinha mais de 500 pessoas trabalhando, eram 3 turnos, era um movimento muito grande de bancários. E depois de um tempo fiquei pensando, nossa, se tivesse tido o registro, né, visual daquilo, do dia a dia, assim, o pessoal que chegava de manhã e depois ia para as outras agências, depois voltava no final da tarde, fazia uma assembleia. E não sei onde está esse registro, se é que tem, né? Eu não tenho. E aí eu sou meio egoísta, eu queria ter esse registro. Então, mesmo que seja assim, uma foto que não fale muito, mas eu olho para ela, eu sei a história dela, eu sei o que ela conta, eu sei aquele momento, mesmo não tendo muita memória. Mas eu olho exatamente por isso, porque eu olho para a foto e aí eu consigo ver o que realmente ela tem a história que ela me conta, daquele momento, das emoções e tal. Então, isso para mim é muito, muito forte, assim. Eu acho muito interessante como que a gente pode... Tudo bom? Como que a gente pode trabalhar também a falta da foto, mas o registro que tu tem, ele é um registro totalmente imaterial, não objeto, né? Porque ele está na tua memória, naquilo que tu conta, naquilo que tu traz. E a fotografia e o vídeo, eles estão muito nesse sentido de amparar isso, né? Então, se tu me pergunta assim, o que aconteceu
no 8 de março, daquela foto maravilhosa que eu gosto muito, que eu te falei, 8 de março de 2017. O que aconteceu, né? Eu vou olhar as fotos e eu vou te contar assim, a reunião preparatória com os fotógrafos, a cobertura colaborativa que os fotógrafos fizeram, o horário que a gente saiu de casa às 4 da manhã para estar 4h30, 5 horas da manhã do outro lado da ponte. Esperar ver as pessoas se formando, medo de que não tivesse gente suficiente, porque era para ser um grande ato, e foi, né? Não lembro a quantidade de pessoas, mas tinha muita gente. Então, assim, eu posso te contar tudo o que aconteceu enquanto eu estava lá, por uma foto. Né? E ela registra o momento, e ela te mostra o olhar da pessoa que faz, quer dizer, o que ela está vendo, o que ela quer falar, mas ela tem todo um contexto mesmo, que eu posso ficar, pode olhar uma foto por 20 segundos, mas eu posso ficar 5 minutos falando sobre ela, ou 1 hora, dependendo da foto, e quanto mais a gente fala, né, as tagarelas como eu, Viva as tagarelas. Viva as tagarelas. Mas eu tenho, porque aí eu vou lembrando, porque quanto mais tu vai falando, mais tu lembra. E às vezes assim, nossa, eu não lembro, não sei que dia foi, por isso que as fotos são datadas. Né? Eu não vou lembrar, porque tu olha, por exemplo, passeatão dos bancários, todo ano tem um passeatão dos bancários. Né? Tem alguns mais, alguns que são maiores, outros que são menores, alguns eu participei, outros não. Mas do último que eu fiz foi muito engraçado, porque eu estava no médico e eu saí do médico e tinha outro, e aí eu descobri que tinha um passeatão no meio, aí eu dei uma corrida aqui embaixo, vim, tirei umas fotos e saí correndo porque eu tinha médico de novo, então eu fiquei 15 minutos, assim, 20 minutos, eu mal peguei a saída do passeatão, peguei só a formação, mas é a vontade de estar ali e ver as coisas acontecerem. Então isso para mim é muito, me toca muito, fala comigo de uma forma muito íntima, muito especial. E eu brinco porque nem sempre são momentos bons, né? Porque se as coisas estivessem bem, as pessoas não iam para a rua. Se tivesse uma grande... se os banqueiros fossem bonzinhos, a gente não precisava fazer passeata. Se a democracia tivesse ok, a gente não precisava ir para a rua para fazer, né, para brigar por ela. Então, tem essa dimensão de que o momento é um momento crítico, é um momento difícil, mas que ele existe, e para te conseguir manter o que a gente conquistou até hoje, que muitas pessoas morreram, inclusive, por isso. Tu tem que estar na rua, tu tem que estar em reunião, tu tem que estar participando, tu tem que estar gritando. Dizendo, eu estou aqui e eu quero um planetinha melhor. Porque eu não vou mudar para outro. Não tem como. Eu vou ficar nesse. Então eu preciso eu preciso que ele seja bom para mim, para o meu neto. Né? Agora tenho neto, para o meu neto. Então essa coisa de estar... e a importância de registrar isso, para que a memória não fique para trás. Né? A importância, por exemplo, do pessoal que lutou pela ditadura. Pega um Olívio, né, um Olívio Dutra, que tem uma história dentro desse sindicato, que tem uma história enquanto político, tem uma militância sindical, enfim, sem contar a partidária, todos os cargos que ele fez e ocupou. Né? Imagina se a gente não tem um Olívio para contar essas histórias. Quem vai contar as histórias do Olívio? Os causos. Né? Tem que ter gente para filmar, sabe? Exato, tem que ter gente para filmar, tem que ter gente sentada enquanto ele fala, enquanto ele conta. Porque, assim, os grandes fatos tu descobre hoje na internet. Dia tal aconteceu tal coisa, dia tal coisa. Mas e ali? Que coisa aconteceu? O que foi que teve de pitoresco, de engraçado, de triste, entende? Tipo, ontem voou um ovo, hoje faz não sei o quê. É horrível, é horrível. Mas isso as manchetes não contam. Né? As amigas que tu encontra nesses momentos, porque tem pessoas que só conseguem encontrar nesses momentos enfim, nesses momentos em que tu vai pra rua, né?
Porque são outras categorias, são pessoas que no dia a dia tu não consegue manter contato, mas é tão bom ver eles lá. E depois olhar a foto, nossa, esse dia aqui, ó, fulano, assim assado, fulano. O movimento de mulheres, enfim, além do movimento sindical, das coisas que eu já fiz. Então, por isso que tu também pensou naquelas coisas dos bastidores redondos, né? Porque isso remete, os códigos que a gente vai usando junto com as nossas imagens vai trazendo essas coisas. E aí tem uma coisa que eu não sei se, quer dizer, não foi intencional, mas me remete muito. O bastidor, ele é a coisa da mãe, do matriarcado, do que passou. Quer dizer, eu aprendi a fazer tricô com a minha avó, aprendi a bordar sozinha, mas tricô eu aprendi a fazer com a minha avó. Mas o bastidor é isso, é a coisa do feminino. Então eu acho que eu não tenho como fazer sem um olhar feminino, sem o meu olhar sobre as coisas, sobre o meu olhar enquanto mulher, enquanto operária, enquanto mãe, enquanto filha. Então, e o bastidor, ele representa um pouco isso. O círculo que a gente fecha, né? Pois é, né? Porque nenhum bastidor nunca foi feito quadrado, assim. Pelo menos eu nunca vi nenhum bastidor quadrado. Né? Não, eu já vi oval, mas sim, quadrado nunca. Porque o código, né, do feminino, ele tá dentro dessa ideia, dessa percepção da terra, do redondo, da mãe, né? Não que necessariamente mulher tenha que ser relacionada à terra, claro mas que não. eu acho que são códigos que a gente vai trazendo retratos da nossa própria memória, né? E nem acho também que as mulheres têm que saber bordar, ou têm que saber costurar, ou têm que saber, claro que não. Mas é um registro da tua vivência. Mas é um registro da minha vivência, né? E aí é engraçado porque às vezes eu falo, eu tenho os quadros que eu bordei, o quê? Tu borda? Como assim tu faz tricô? Porque como as pessoas veem esse lado um pouco mais voltado para a militância sindical ou de movimentos sociais, essa coisa do íntimo, né, não aparece muito. Tinha uma época que eu andava com tricô embaixo do braço, tá? Mas depois a gente não me deixa mais. Mas eu andava com um tricôzinho, fazendo assim, bem enlouquecida. Que performance interessante uma pessoa no meio de uma manifestação com um bastidor de bordado, bordando. Imagina que show que isso. Imagina registrar isso, uma coisa ali, para, volta, borda um pouquinho. Acho que não ia sair um bordado muito legal, mas a ideia é ótima. Ia ser um registro muito louco. Muito louco. Então, o bastidor para mim tem um pouco isso, assim, trazer o feminino, trazer o que... trazer essa vivência circular, trazer essa emoção, né, de estar ali. E o bastidor, a ideia do bastidor girando, né? Talvez a gente não consiga fazer isso, mas a ideia de que tu pode mexer nele, tu pode manipular ele, manipular, né? Sabe? Dar um toquezinho e aquela imagem ficar rodando. Isso é uma coisa que me encanta um pouco, assim, o movimento, né? Apesar de fotografar e fazer as coisas estáticas, a ideia do movimento é uma coisa que me encanta. Assim como, por exemplo, a imagem, o desenho, né, o traço. Não está na minha área, mas eu acho muito legal observar isso. Então, poder olhar e poder interagir também, de alguma forma. Então, isso é uma coisa que enfim, que me move também. Pensar na mobilidade das coisas. Mesmo tendo o olhar de eternizar um instante, mas saber que aquele instante ele não é só aquilo, ele não se materializou ali, ele teve um antes e vai ter um depois. Então, isso assim. E tu tem alguma coisa para dizer assim relativo ao recorte, né? Porque tu organizou em grupos as fotografias que tu produziu, né? Conforme a exposição que a gente está montando. Tem esses, primeiramente, recorte de tempo, né? O recorte de tempo, eu optei por 2015 porque aquilo que eu comentei contigo, eu tinha visto fotos há pouco tempo, procurando fotos para uma pessoa, eu tinha mexido nos arquivos, então eu tinha aberto muitas pastas, porque o meu arquivo todo é por data.
Então é ano, mês e dia, né? Então, ano a ano. E aí eu tinha começado casualmente em 2015. E eu tive um problema de arquivos também, então um pouco estava no Drive, um pouco estava no computador. Eu disse, não, vou pegar daqui. Aí catei os drives todos. E fui olhando, fui procurando. E aí E aí eu me dei conta que, nossa, como tem coisa do sindicato, como eu tenho coisa do movimento sindical. E logo em seguida eu fiquei sabendo do OP, do Orçamento Participativo dos Bancários. E eu pensei, e uma amiga comentou, disse, por que tu não faz, por que tu não entra para fazer uma exposição, tem tanta coisa. Eu falei, uma exposição, eu não tirei fotos porque um pouco da minha cabeça, assim, isso é um limite que tem que ser transposto, é fazer a foto para a situação. Não, eu já tenho as fotos, então eu vou trabalhar em cima disso. Aí, quantas fotos? 25 fotos. 25 fotos, 20 é pouco, 30 é muito, 25 nós vamos trabalhar com 26. É um número, né? Claro, posso aumentar, mas é um bom número. E aí eu comecei, então, foi aprovado, né? E aí eu comecei agora vamos selecionar. E aí as fotos tinham que conversar. A primeira seleção deu 87 fotos. Eu disse, meu Deus, como é que eu tiro 25 daqui? Aí baixou para 30, e aí tirei algumas coisas exatamente que elas não dialogavam. Porque aí eu me dei conta que a seleção que eu fiz foi a seleção pelas bandeiras e faixas. Que inconsciente, não foi assim, vou selecionar as bandeiras, vou selecionar as faixas. Não, eu fui fazendo. E quando eu olhei ele num grupo maior, foi isso que eu vi. Bom, então essas aqui não dialogam, então essa sai. Isso. E aí eu falei um pouco assim, tem alguns grupos que eu selecionei porque eu acho que tem a ver com a cor. Eu acho que cor, eu gosto de cor, né? Eu gosto de lilás, gosto de roxo. Então, um pouco tem a ver com a cor, um pouco tem a ver com os momentos, assim, as pessoas na rua com as grandes bandeiras, nas caminhadas, né? Tem algumas pessoas com bandeira sozinha, no meio, mas uma bandeira sozinha, e elas não estão no mesmo grupo, mas elas conversam. E eu acho, e olhando essa exposição, ela conversa comigo exatamente pelo nome dela, Bancários nas Ruas. E quantas vezes fomos para as ruas lutar por democracia, pedindo fora Temer, fora Cunha, pedindo contra a reforma da Previdência, né, que foi um embate muito grande no movimento sindical, contra as PL, isso, PL, aquilo, quer dizer, tudo que afeta a vida dos bancários, de alguma forma o sindicato participou, não só da sua luta específica, mas da luta com as outras categorias. Eu acho que isso é muito rico, né? Tu não te fechar em si. Os bancários não é uma categoria que pensa só no seu dissídio, né? Quando vai para a rua, ele não vai para a rua sozinho. Assim como quando ele chama, ele não fica sozinho. Outras entidades vêm, outras organizações vêm para fortalecer, porque são os bancários que estão na rua. Então tem essa troca, assim, que eu acho muito rica e fala, né? A gente tem um individualismo do teu dia, do teu trabalho, das tuas coisas que são muito assim, que te obrigam a ser assim, mas que na hora que tu precisa, tu consegue, na hora que tu precisa pensar no outro e lutar pelo outro, tu consegue a participação, né? Tu consegue dividir com outras pessoas as tuas preocupações de realidade, de sociedade, de vida. Não só as questões específicas, que são muito importantes, porque senão não é no sindicato, né? Tem que lutar pelos direitos, pelo salário, pelas melhores condições de emprego. E aí uma coisa não desassocia da outra, eu não consigo fazer. E ao mesmo tempo, assim, eu sou mulher, sou bancária e tenho movimento de mulheres. Não são pedrinhas isoladas, né? Elas estão todas no mesmo saco, no mesmo bojo. Não tem como olhar uma coisa e não identificar e não pensar em outras. É o bastidor, é o círculo rodando,
é as referências do que eu sou, né? Influenciando o que eu vejo e o que eu faço. Isso.